Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Danilo. O nosso tema hoje é inequação logarítmica. Vamos nessa? O que é uma inequação logarítmica? Nada mais é do que inequações em que a incógnita aparece no logaritmando ou na base de ao menos um dos logaritmos que compõem as inequações, ok? Então, por exemplo, log de x mais 1 na base 2 sendo maior que log de 6 na base 2, log de 4x menos 1 na base 1 terço sendo menor que log de menos 2x mais 5 na base 1 terço, log de 2x menos 1 na base 2 menor que 4, ou log de x quadrado menos 8x na base 1 terço maior que menos 2, ok? Todos esses são exemplos de inequações logarítmicas. E como que a gente resolve? Bom, para resolver a gente vai usar as seguintes propriedades da função logarítmica, que se o a for maior do que 1, ou seja, se a base for maior do que 1, a gente sabe que a nossa função logaritmo é o quê? Ela é crescente. E aí, dessa forma, a gente sabe o quê? Que o log de fx na base a é menor que o log de g de x na base a, se somente se o f de x for menor do que g de x. Então, observem que o sentido dessa desigualdade se mantém. Agora, se o a estiver entre 0 e 1, a função logaritmo ela é decrescente. Então, a gente sabe o quê? Que o log de f de x na base a menor que o log de g de x na base a só acontece se o f de x for maior que g de x, ok? Então, quer dizer que o sentido da desigualdade se inverte. Então, função crescente, a gente mantém o sinal de desigualdade, função decrescente, a gente inverte o sinal da desigualdade. E observem que nos dois casos, a gente está com o mesmo logaritmo na mesma base. Então, o que a gente quer fazer? A gente vai igualar, vai tentar colocar os dois membros na mesma base e aí a gente usar essa propriedade, ok? Só que aqui na inequação logarítmica, a gente também não pode esquecer que a gente tem que verificar as condições de existência do logaritmo, ok? Então, o log de f de x na base a e o log de g de x na base a, eles só vão existir se acontecer o quê? Se o f de x for maior que 0, o g de x for maior que 0, a maior que 0 e a diferente de 1, ok? Então, em todos os casos, a gente tem que verificar as condições de existência. Então, vamos ver exemplos para ficar mais claro. Aqui, ó, eu quero fazer o log de x mais 1 na base 2 maior que o log de 6 na base 2. Bom, primeira coisa, eu tenho que verificar a condição de existência desse logaritmo. Então, eu sei que o x mais 1 tem que ser maior que 0. Dessa forma, o x tem que ser maior que menos 1, ok? Esse logaritmo, como não tem x, não tem condição de existência. Ele vai existir, que é log de 6 na base 2, ok? Bom, agora eu vou para a resolução. Como os dois já estão na mesma base, e aqui a gente tem que a base é 2 e é maior do que 1, a gente sabe o que então? Que essa função logaritmo é crescente, certo? Se ela é crescente, falar log de x mais 1 na base 2 maior que log de 6 na base 2, isso daí implica o quê? Que o x mais 1 tem que ser maior do que 6. Então, o x tem que ser maior que 6 menos 1. Dessa forma, o x tem que ser maior que 5. Então, aqui agora, ó, a gente tem que o x tem que ser maior que 5 para ser solução. E para ter o logaritmo, a gente tem que o x tem que ser maior que menos 1. Vocês observaram? Eu falei, ó, tem que acontecer x maior que 5 e o x tem que ser maior que menos 1. Então, a gente está falando de interseção. Então, a gente vai fazer o que agora? A interseção dessas duas condições, ok? Então, a gente vai falar, ó, x maior que menos 1 e x maior que 5. Fazendo a interseção, a gente chega em x maior que 5. Então, quer dizer que a nossa solução é o quê? 5 a mais infinito, ok? Mais um exemplo. Aqui, ó. Log de 4x menos 1 na base 1 terço menor que log de menos 2x mais 5 na base 1 terço. Então, agora, primeira coisa, verificar a condição de existência. Para o primeiro logaritmo, o 4x menos 1 tem que ser maior que 0. Então, a gente sabe que o 4x tem que ser maior que 1, então o x tem que ser maior que 1 quarto. Segundo, para o segundo agora, o que tem que acontecer? O menos 2x mais 5 tem que ser maior que 0. Então, menos 2x tem que ser maior que menos 5. Multiplicando por menos 1, 2x tem que ser menor que 5. E agora, passando 2 dividindo, x tem que ser menor que 5 meios. Então, eu já tenho essas duas condições de existência. Professor, aqui eu já preciso fazer a interseção? Não, agora você pode aguardar. Por quê? Porque a gente também vai ter que fazer a interseção com quem? Com a solução que nós obtermos dessa inequação. Então, aqui a gente dá uma pausa, tá?
para depois fazer uma interseção apenas, ok? Agora, aqui o logaritmo acontece o quê? O logaritmo, a base dele é 1/3. Então, quer dizer que a base é menor do que 1. Se a base é menor do que 1, quer dizer então que o que acontece? A nossa função é decrescente. Se a função é decrescente, agora a hora que a gente for fazer a desigualdade aqui, não pode esquecer que ela vai ter que inverter, ok? Então a gente sabe ó, que o log de 4x menos 1 na base 1/3 é menor que o log de menos 2x mais 5 na base 1/3. Bom, então como já estão na mesma base, eu já posso eliminar esse logaritmo. Só que aí eu não posso esquecer que tem que inverter a desigualdade. Então a gente sabe que o 4x menos 1 tem que ser maior que menos 2x mais 5. Bom, agora é só resolver isso daqui. Vou passar o menos 2x para o primeiro membro e o menos 1 para o segundo. Então vai ficar 4x mais 2x maior que 5 mais 1. Então vai ficar 6x maior que 6. Então eu tenho que o x vale maior do que 1. Agora eu vou fazer a interseção do x maior que 1/4, x menor que 5/2 e x maior que 1, ok? Então, olha lá, x maior que 1/4, x menor que 5/2 e x maior que 1. Fazendo essa interseção dessas três condições, a gente chega aqui apenas esse intervalo. O 1 não está no 3, então não está na interseção. O 5/2 não está no 2, então não está na interseção. Então quer dizer que a interseção é exatamente o intervalo de 1 a 5/2, ok? Mais um exemplo. Aqui, ó. Log de 2x menos 1 na base 2 menor que 4. Qual que é a condição de existência? A condição de existência é o 2x menos 1 ser maior do que 0. Então, a gente tem que o 2x tem que ser maior do que 1. Como consequência, o x tem que ser maior que 1/2. Agora a gente já pode começar a trabalhar nesse logaritmo. Então, eu quero calcular o logaritmo de 2x menos 1 na base 2 menor que 4. Aqui, pessoal, aqui não está como um logaritmo menor do que outro logaritmo na mesma base, concorda? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que chegar num logaritmo que esse resultado dê igual a 4, ok? Em qual logaritmo? Um logaritmo na base 2, porque aí a gente consegue que os dois lados estejam, o quê? Com um logaritmo na base 2. Como que a gente faz isso? É só você pensar assim, ó, que o 4 não é a mesma coisa que 4 vezes 1? É. E o 1, a gente sabe logaritmo, lembra? Quando que um logaritmo dá 1? Sempre que o logaritmo dá é logaritmo de um logaritmando na mesma base, não é? Então quer dizer que esse 1 aqui, como eu quero base 2, é a mesma coisa de falar o log de 2 na base 2, ok? E agora o que a gente pode fazer? Dar o chute no 4 para cima, lá para o logaritmo, ok? Então usando a propriedade do chute agora, voltando, né, a do tapa, vai ficar o quê? Que o log de 2x menos 1 na base 2, ele é menor do que log de 2 elevado a 4 na base 2. Com isso, a gente aqui conseguiu fazer o quê? Colocar um logaritmo menor que outro logaritmo, os dois na mesma base, ok? Agora eu tenho que analisar a base. A base é 2. Se a base é 2, como ela é maior do que 1, então a nossa função logaritmo é crescente. E aí a gente sabe então o quê? Que esses dois logaritmos, um logaritmo é menor do que outro, se acontecer o quê? Se o logaritmando também for menor do que o logaritmando da segunda. Então aqui a gente manteve a desigualdade. Então 2x menos 1 menor que 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 é 16, então eu posso passar o menos 1 para o outro lado, fica 2x menor que 16 mais 1. Então eu tenho que 2x é menor que 17, então eu tenho que o x tem que ser menor que 17,5. Então agora eu vou fazer a interseção do x maior que meio com o x menor que 17,5. Então, fazendo essa interseção, ó, x maior que meio, x menor que 17,5. Então, a interseção vai estar entre meio e 17,5. Como o meio não está na 1 e o 17,5 não está na 2, eles não fazem parte da interseção. Então, a minha solução é o quê? Meio e 17,5. Ok até aqui? Agora, mais um exemplo. Log de x² menos 8x na base 1/3 é maior que menos 2. Bom, qual que é a condição de existência? O x² menos 8x tem que ser maior que 0. Lembra? Aqui é uma inequação do segundo grau. Então, como que eu resolvo? Encontro as raízes, faço o estudo do sinal e aí eu decido a condição de existência. Então, eu já vou fazer um resumo aqui, tá? Então, eu já tenho aqui, ó, é uma parábola com cavidade para cima. As raízes são 0 e 8, ok? E a gente sabe o que, ó? Que antes do 0 ela é positiva, entre o 0 e 8 é negativa e para frente do 8 é positivo.
O que eu quero? Eu não quero que o x² menos 8x seja maior que zero. Então, de acordo com o meu gráfico aqui, eu quero o quê? Que ele seja menor que zero ou maior do que 8. Então, essa daqui que é a condição de existência, ok? Agora, então vamos resolver. Aqui, ó, logaritmo de x² menos 8x na base 1/3 tem que ser maior que menos 2. Aqui a gente tem que fazer de novo. Fazer esse menos 2 virar um logaritmo em qual base? Na base 1/3. Então, eu vou usar a mesma técnica do exercício anterior. Lembra? O menos 2 é igual a menos 2 vezes 1, ok? O 1 eu vou escrever como sendo logaritmo de quem? De um número na base 1/3 que dá 1. Quem que é? O próprio 1/3. Então, fica log de 1/3 na base 1/3. E aí, agora eu vou usar a propriedade do chute. Então, fica o quê? Log de x² menos 8x na base 1/3 maior do que log de 1/3 na base, elevado a menos 2 na base 1/3. Só que o logaritmo de 1/3 na base elevado a menos 2 é a mesma coisa de fazer o quê? 3 elevado a 2. São 3 elevado a 2 é 9. Então, a gente tem o quê? Logaritmo de 9 na base 1/3. Agora, como a base é 1/3 e é menor do que 1, então eu tenho que esse logaritmo é o quê? Decrescente. Então, se ele é decrescente, a gente tem o quê? Que x² menos 8x tem que ser inverso de desigualdade menor do que 9. Ou seja, levando 9 ao primeiro membro, então a gente tem que x² menos 8x menos 9 é menor do que zero. Então, a gente quer resolver agora essa inequação. Essa inequação, de novo, é uma inequação do segundo grau. Então, se é uma inequação do segundo grau, encontra as raízes, estuda o sinal e decide a raiz. Então, fazendo ela aqui, ó, ela é côncava para cima, as raízes é menos 1 e 9, ok? Se é menos 1 e 9, então antes do menos 1 aqui é positivo, entre menos 1 e 9, negativo, para frente do 9, positivo, ok? Como eu quero menor do que zero, então eu quero que o x² menos 8x menos 9 só vai ser menor do que zero se o x estiver entre menos 1 e 9, ok? E agora? Agora eu vou ter que fazer a interseção da condição de existência com a solução. Então vamos lá, ó. A condição de existência era menor que zero e maior do que 8. E a nossa solução foi entre menos 1 e 9. Então qual que é a interseção? A interseção é esse intervalo e esse intervalo. O menos 1, o 0, o 8 e o 9 não vão fazer parte da interseção, porque ora não está no 1, ora não está no 2. Então qual que é a minha solução? De menos 1 a 0, unido de 8 a 9. Ok? Bom, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de dar o joinha, tá? Compartilhar o canal e nunca se esqueçam. A matemática não é complicada. A falta de entendimento que a complica. Abraços e até o próximo vídeo.